Deus toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós vamos estudar a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque a obra é do Senhor. Amém? Amém. A obra é do Senhor. Esse é o tema da nossa palavra. A obra é do Senhor. Estamos no culto de ensino. E uma palavra gravada, a princípio para os membros da igreja que advogam a dificuldade de virem no culto de ensino, mas claro, como ela estará no YouTube, oramos para que sirva de bênção a tantos quantos tiverem acesso à palavra do Senhor, mas não vou renegar a importância das especificações à nossa igreja, às nossas lideranças, aos nossos obreiros, aos nossos irmãos, a visão da nossa igreja. E ela, normalmente, uma palavra que eu dou na terça-feira, ela é subproduto de uma, não vou dizer revelação, pode ser que tenha, mas vem de uma preocupação, vem de oração, vem de meditação. Deus tem diversas maneiras de falar, e é uma palavra pastoral, né? E sendo uma palavra pastoral, ela por si só já vem com o intuito de ser um norteador para o crescimento da igreja. E se não for assim, não vai valer. Porque é assim em todas as igrejas, né? Todas as igrejas devem funcionar assim, e funcionam assim. A palavra pastoral, ela é um norteador, e os colegas pastores, colegas evangelistas, colegas presbíteros, colegas professores de escola dominical, precisam estar unidos na mesma visão para que a obra do Senhor prossiga no seu crescimento. Louvo a Deus por você que está aqui. Compreendo aqueles que de fato têm a sua dificuldade, mas oro por aqueles que também de fato não entendem ainda. E eu estava conversando isso com um pastor ontem no aniversário de outro pastor, né? Ainda não entendem a importância do culto de ensino da escola dominical. Mas a escola dominical, conversávamos isso ontem, ela é um norteador teológico de doutrina para a igreja, ou seja, do seu aspecto teológico. Mas o culto de ensino é um norteador local, para a igreja local, né? E, enfim, nós cremos nisso, e eu peço aos líderes de departamento que me ajudem para que os membros de departamento venham ao culto de ensino. Me ajudem, né? A nossa denominação, ela tem, e eu gosto disso, acho bom isso, tem bastantes departamentos. Eu sei que quem canta tem que ensaiar. Se ensaiar, vai cantar o quê? Mas eu não mudo minha visão. Se qualquer ensaio de qualquer departamento vai prejudicar
frequência ao culto de ensino, reduza-se o ensaio e aumente o estudo. Nem que chegar a um ponto que vai ter que abrir o 212 e cantar, canta. Só a favor de ensaio, só a favor de cantar. Até porque eu sou da área da música também, né? Mas é importante isso, irmãos. Amém? Amém. Eu tenho pensado e observado a nossa igreja é uma bênção, ela se esforça, ela faz a obra, não é? Ela se une para fazer a obra, e isso é visão, não é? Isso é consequência de uma visão, corrijo, consequência de uma visão que é ensinada, e está sendo ensinada há bastante tempo. A cooperação, a unidade é subproduto, né, do que é ensinado. Igreja de cooperação, uns cooperando. Cooperação e jamais competição. Qualquer evento é evento de todos. Claro, quem está mais diretamente envolvido, né? Nem todos, quando falamos, somos todos DPI, porque estamos todos apoiando, cooperando, né? Quando dizemos somos todos feira, aí feira da independência não tem jeito, que é todo mundo literalmente, né? Somos todos tudo. Amém? Amém. Então o que fazemos, não fazemos só para nós, fazemos para o todo, fazemos para o corpo, né? A irmã que fundou a Feira da Independência foi a irmã Elizabeth Malafaia. O pessoal da antiga sabe disso. E o pastor Laurindo abençoou. A irmã Elizabeth Malafaia foi para uma outra igreja, o pastor Laurindo jubilou, e a feira, pronto. Qualquer trabalho aqui é trabalho da... Vamos lá? Qualquer trabalho aqui é trabalho da... igreja, né? Então, irmãos, eu tenho pensado nessa oscilação, e eu não desejo que a TCM seja uma senoide. Porque se tem uma coisa que às vezes os nossos sentimentos equivocados nos fazem debandar, e se não vigiarmos, o diabo pode assoprar essa variação na obra. Porque se tem um lugar onde Deus primeiro fala conosco para fazermos, é onde Ele nos planta. E você tem que saber onde está plantado, se está plantado. Eu jamais irei querer fazer a obra do Senhor se não estiver plantado. Tem que saber o que sou, onde sou, como sou. Não é, irmãos? Claro, eu sou membro do corpo de Cristo, né? Mas a Bíblia diz que cada um esteja inteiramente convicto de sua própria mente, né? Então, em termos eclesiásticos, é claro que a obra começa em mim, na minha vida, com a minha esposa, não sabe disso tudo, mas em termos de congregar, e crente congrega, eu não posso pensar em fazer a obra em qualquer outro lugar, se não for primeiro onde? E você tem que saber essa expressão, minha igreja, né? Eu tenho que amar todas as igrejas, cooperar com quem eu tiver que cooperar, mas eu começo pela minha igreja. A gente tem que entender isso. Você tem que saber o que é, onde está a minha igreja, né? E é por ela que eu devo começar a fazer a obra. Cooperar, estar constante. E não é só na DCM, eu tenho ouvido isso de outros colegas. Parece que é um período de oscilação, de inconstância em fazer a obra. Uma igreja que tem mais ou menos o método, e amém, não é uma crítica, cada um tem o seu modelo, em que apenas começa o louvor, faz uma oração, tem uma equipe que canta 4, 5 louvores, o pastor abre a Bíblia, prega, conclui, né? Mas uma denominação ou uma igreja mais participativa, com ações mais diretas de todos os departamentos, uma série de coisas, né? Aí essa questão da oscilação se mostra mais, né? As pessoas participam mais.
Então, e a gente percebe, e isso está acontecendo aqui, essa igreja é uma bênção, nós não temos que tapar o sol com a peneira, que às vezes em termos de frequência nós temos oscilações. Domingo à noite, às vezes em trabalhos essenciais, como a presença de quem canta no grupo, no seu grupo, de quem rege o seu grupo, de estar no grupo, de quem toca na orquestra, de estar na orquestra, de quem está no instrumento, de estar no instrumento, né? Ou simplesmente cargos essenciais que sentiu-se chamado por Deus, e eu como pastor de repente saber notícia, porque você que um dia vier falar comigo, você vai achar que é só você que falou comigo, mas eu sei que não foi só você que falou, eu sei que foi você. Beltrano, Ciclano, tem mais que Beltrano, Ciclano? Fulano. O primeiro, né, irmão? Logo o primeiro, não é isso? O fulano, Beltrano, Ciclano, por aí, né? E o outro que fala, pastor, XYZW, não quer mais. Meu Deus, o que está acontecendo? Luta todo mundo passa. Se a gente fosse parar de fazer obra por causa de luta, não ia sobrar ninguém. Porque, né, todos têm luta, irmão. Você pensa que é fácil estar aqui? Fácil você fazer? Jamais foi. E por que a gente não para tanta coisa e quer justamente parar de fazer a obra? E fora aquele tom de não ter que justificar. Isso aqui é só uma introdução. Eu estou expondo o que me motivou a começar esse tema, né? Não é um sinal de inferioridade ou superioridade aquele que justifica e a quem é justificado. Isso é um sinal de consideração, entendeu? Né? É somente isso, consideração. Eu aceitei funções, e se eu aceitar, confirmar que aceitei, eu automaticamente devo o quê? Satisfações. É automático, e eu faço isso. E eu percebo que quando eu dou satisfação, quem leu minha satisfação abre e retorna. Isso é uma coisa simples, parece, né? Ou se, estou falando em detrimento da obra, da preocupação da obra, do fazer da obra, do retorno da obra, né? Ou se uma pessoa que está eclesiasticamente, né, uma responsabilidade de liderança sobre mim, me dá alguma mensagem, por algum motivo tem. Se eu perceber que é só para bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus é bom, eu também. Mas pelo perfil se percebe quando a pessoa manda, porque tem alguma demanda. E às vezes, em mínimos detalhes, a gente percebe que algumas pessoas não perceberam isso ainda na obra do Senhor. Pensando no todo nisso aqui, falei, o que eu poderia falar, Senhor? Não veio uma voz, né? Não apareceu um anjo, ninguém foi usado em profecia. Tudo isso poderia acontecer, e é legítimo, e acontece, mas a forma mais direta como Deus fala para quem vai ministrar, a pessoa ler, estudar, receber, né? E me veio o tema, a obra é do Senhor. É claro, a primeira coisa que a gente pensa quando ouve a frase, a obra é do Senhor, é sim, pastor, não é tua, realmente não é minha, a obra é do Senhor. O dono dela é quem?
Mas o meu propósito aqui, porque isso aqui já é óbvio, você tem que concordar, a obra é do Senhor. Essa obra aqui é do Senhor. Aliás, se eu não crer nisso, isso aqui é a obra do Senhor, no sentido de que é Ele que está no comando, a gente vai estar fazendo algo meramente institucional, humano. E é o último grau que a gente pode entender quando vem para a igreja. Se eu entro por essas portas e não entendo que isso aqui é a obra do Senhor, todo o resto já vai estar reprovado. Porque eu vou entender que isso aqui é uma coisa humana. E eu creio firmemente que aqui é a obra do Senhor. Não faça, se você não pensar assim. Não faça, se você não pensar que é a obra do Senhor. É do Senhor. Amém, amados? É obra do Senhor. Se nós não entendermos assim, a gente entende também por que o mundo se volta tanto contra a igreja, contra santos que se reúnem, e a obra do Senhor, tanto aqueles que conseguem ter no seu local de culto aquele ambiente bem confortável, com cadeiras acolchoadas, com ar-condicionado, né, se dúvida se dorme, não porque o culto é frio, porque é confortável, e é bom que seja, ali um mover de Deus para você ficar, né? É tanto obra do Senhor, se tiver uma acústica de última geração, como também a obra do Senhor, se você estiver num local mais simples, um ambiente menor, 5 pessoas reunidas ou com 500 pessoas reunidas, com 6 ou com 600, mas se estão verdadeiramente, se aquela reunião é subproduto de pessoas regeneradas, que amam a Jesus, estão reunidas em nome de Jesus, e que quando começa a sua reunião dizem: Senhor, que tu estejas aqui, essa reunião é em teu nome, queremos ser testemunhos de Cristo, Senhor, e se essas pessoas orarem: Senhor, que teu Espírito conduza, estejam 5, 6 pessoas num local bem simples, ou 6.000 pessoas num local bem amplo e luxuoso, mas se estiver em nome de Jesus, é obra do Senhor. Isso é maravilhoso, porque aí você pode passar num lugar com 5 pessoas, num local bem pequeno, e entrar lá e o Senhor revelar aí da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho isso tão maravilhoso. É por isso que esse sistema maligno não gosta de igreja. É por isso que quer levar a sociedade a não amar a igreja, a falar mal de igreja. O pior é que tem crente que se associa a essa turma que fala mal de igreja. Tem crente que se associa a líderes políticos que falam mal de igreja, falam mal de evangélicos, falam mal de cristãos, e se associam, ainda votam. Aí quem passa na prática e sabe o que é alguém que está em ambiente ímpio, no vale da sombra da morte, e é resgatado, e passa a estar no lugar onde se ouve louvores, Bíblia Sagrada, adoração ao Senhor, vai entender que é obra do Senhor. E que eu glorifico ao Senhor pelas igrejas evangélicas. E que se eles querem colocar em cada esquina um barco, um pagode, não será meu competidor nas esquinas que estiverem pandeiro, louvor, oração, dizendo: Jesus pode libertar. Amém.
Amém, irmãos? Entendamos a importância do que é a obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Você conhece muito bem essa passagem. Depois do apóstolo Paulo explicar sobre a importância da ressurreição, ele faz uma conclusão. Ele fala, portanto, concluindo todo o raciocínio dele, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu propósito nesse primeiro estudo não é adentrar profundamente nesses textos que eu vou ler, mas é destacar de quem é a obra. Eu vou ler textos que nos lembram de quem é a obra. Depois nós vamos entrar nos detalhes do contexto dessas passagens. O apóstolo Paulo está dizendo: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Opa! Então a obra é de quem? Não é nossa. A obra não era do apóstolo Paulo. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é. Semana que vem, se Deus nos permitir, a gente pode falar dessa questão do contexto, da relação, da importância da ressurreição com o estímulo a fazer a obra, porque a nossa vida não acaba aqui. Então vale a pena fazer, não é vão. A obra não é vã, porque não fica só nessa vida. Existe a ressurreição. Vale a pena fazer. Não é vão, e a obra não é vã. Não é vão o que você faz aqui. Você crê na doutrina da ressurreição? Então a obra que você faz não é vã. Entendeu? Mas isso é para depois. O que eu quero destacar aqui são duas palavras: obra e trabalho. Interessante. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho. Claro que as expressões são sinônimas, mas as palavras são diferentes. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o trabalho não é vão. A palavra obra, a raiz dela é ergon, e a palavra trabalho é corpus. E o interessante é que nas outras passagens que aparece obra, a raiz dela é ergon. Embora no ergon, a raiz da palavra, ela também é traduzida por trabalho ou obra. Então, a obra é do Senhor. Vale a pena ser firme, porque a obra é do Senhor, Ele é o dono. Constante, porque Ele é o dono. Sempre abundante, porque Ele é o dono. Se Deus é o dono da obra, vale a pena a dedicação? Eu estou sendo o mais prático possível. Vamos lá. A irmã Kathleen tem uma firma, uma empresa de quê? Uma coisa que ela gosta, ela é a dona da empresa, ela é dona. Escola. Escola. Então, ela é a dona. Então,
As pessoas fazem a obra porque ela é dona. Certo? Então, se fizer mal feito, vai querer chamar alguém que faça melhor. Ela não é. Porque ela é dona. E essa hipocrisia de não gostar da iniciativa privada, porque é o Estado que tem que ser o dono. O Estado, quando manipula, ele só aprisiona e não gera a maior riqueza, mas isso aqui é outro assunto, né? O Estado só pode gerir coisas essenciais, mas se ela é a dona, a obra tem que ser feita. Agora imagina, é que nem todo mundo entende isso, irmãos. Nem todo mundo entende isso. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu posso estar fazendo numa igreja local, mas vamos entender o contexto de congregação local, de igreja universal. A carta aos Hebreus nos lembra isso. Ela fala lá na sua carta, não é o tema aqui meu, a Universal Assembleia dos Santos. É uma referência ao corpo de Cristo espalhado na terra. Lá na carta aos Hebreus está escrito isso. A Universal Assembleia dos Santos, escrita do céu, é uma referência à Igreja Universal na terra. Mas no mesmo livro, na mesma carta, está assim, Hebreus 10, 25: não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Eu lembrei aqui na hora. Ele fala primeiro aqui, ó, a Universal Assembleia dos Primogênitos, escrita no céu, né? Enfim. Aí quando chega aqui é do 12. Lembrei aqui, achei, né? Em Hebreus 12. Mas tem chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, milhares de anjos. Aí no 23, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, escritas nos céus. Esse é o sentido da Igreja Universal de Cristo. Ela é única. Jesus só tem uma igreja, amém? Amém. Jesus só tem uma igreja. Não existem vários corpos, só há um corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. Mas existem vários membros do corpo. Aí existe a congregação local. Então Hebreus 12, 23 fala da Universal Assembleia dos Santos, que é a única igreja de Cristo espalhada na terra, mas fala da congregação local, que é Hebreus 10, 25: não abandonando a vossa como é costume. Então isso já é uma prática antiga. O autor aos Hebreus já fala como é costume de alguns. O primeiro lugar onde o crente vai é a sua congregação local. Se ele não consegue ser fiel à sua congregação local, ele vai ser fiel aonde? Bom, tem algum argumento contrário a isso? Não abandonando, o texto é claro, a vossa congregação. É claro, crente visita, crente prega, crente, é ou não é, irmão? Desenvolve ministério, crente abençoa outra igreja e é bom, é ou não é? É ótimo, a gente gosta de receber, não gosta? Se a gente gosta de receber, a gente também tem que abençoar. Amém. E que essa igreja continue sendo um canal para abençoar. Amém. No Rio, no Brasil e até no mundo. Não estou me referindo a isso. Não estou me referindo a isso de forma nenhuma, né? Mas eu digo ao compromisso. Como é que eu vou fazer a obra em qualquer lugar se eu não começar de onde? Não é isso, irmãos? Na minha congregação. Então, Paulo está dizendo: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra. Aí vamos ao exemplo da Kathleen, a dona da empresa. Ela é a dona, é dela. Os funcionários vão ter que fazer com dedicação, vamos? Agora, a gente tem que entender que a obra é do Senhor.
A Assembleia de Deus Central e Mesquita DCM é apenas parte, é uma congregação. Como a nossa igreja vizinha, a nossa igreja co-irmã também é. Mas se eu estou plantado e sou membro da DCM, qual é o lugar onde eu melhor tenho que fazer a obra do Senhor? Irmãos, eu não estou querendo aqui ser exclusivista para a DCM, não. O membro de qualquer igreja, ele tem que entender isso. Se o irmão é membro da igreja congregacional, batista ou de outra assembleia, o melhor lugar onde ele tem que fazer a obra é na sua congregação. Porque a obra é de quem? Então, talvez o que eu vou falar não vai satisfazer o seu ego. Talvez você está recebendo com dificuldade. Mas eu quero dizer que eu te amo muito. Mas o que eu tenho que te dizer é para abençoar a tua vida espiritual, deixar você claro dos princípios da palavra e, acima de tudo, para abençoar essa obra que ela está sofrendo. Você aceitou ser, eu aceitei ser um ministro, e a SEADER consagra, é a SEADER consagra ministros, pastores, evangelistas. Eu aceitei isso. Eu tenho que fazer o melhor, porque a obra é de quem? Senhor. Eu aceitei ser um presbítero na casa de Deus. Eu tenho que fazer o melhor, porque a obra é de quem? Senhor. Eu aceitei ser um diácono ou diaconisa. Eu tenho que fazer o melhor, porque a obra é de quem? Senhor. E não vem com essa conversinha fiada que os desigrejados falam. Eu já faço, eu visito aqui, eu faço ali, eu vou dar algo a alguém na rua. Isso tudo tem que fazer, mas começa pela tua igreja. Seja fiel na tua igreja. Exerça o seu ministério na tua igreja. O que o Espírito Santo, e eu falo em nome de Jesus, e olhe sobre o que eu estou falando. Não adianta você querer dizer, ele ou ela, seja quem for, que é usado em qualquer lugar, em qualquer situação, se você não começa por onde Deus te plantou e te fez obreiro ou líder. É claro, tem gente que não faz porque não pode, mas tem gente que sabe quando pode e não faz, ou faz de qualquer maneira, falta sem a mínima responsabilidade, falta o culto na sua igreja de domingo sem o mínimo critério. Eu ainda peguei uma época na minha infância e adolescência, não precisava nem ser líder para isso, bastava ser membro. Bastava ser membro. E não faltava o seu culto domingo. Não é? Não precisava nem ser líder. Hoje em dia estamos numa geração, não falo aqui só não, é geral. Os pastores comentam que o pastor acaba descobrindo que o seu obreiro está pela internet. Está aqui, rapaz. Dá uma dancinha, de certa maneira. É claro, tem momento que o melhor, tem que fazer. O melhor é o momento da família. Tem hora que o momento melhor é o seu momento mesmo de você sair. Não estou falando disso, vocês que conhecem. Isso é até bíblico, é bom. Né? Dá uma. Tem momentos que o mais estratégico é ter estratégia. Minha esposa, sabiamente, ficou com minha filha na igreja. E nós concordamos com isso, que era um momento muito importante para ela. E faltou um pouquinho para ela voar. Né? Vocês entendem? É claro, né, irmãos? Tem momento que faltam uns 3 meses, que vai ter um domingo que eu... Né? Não estou falando disso. Estou falando de compromisso, de responsabilidade, de senso de saber que a obra é do Senhor, eu devo fazer da melhor maneira. Na obra do Senhor. Se eu não entender
que até aquele que não tem lanche mais gostoso que o da DCM. Não tem joelho, quibe, coxinha, doce, a jantinha, melhor do que da TCM. Eu estou falando a verdade, é muito saboroso, né? É saboroso, né? Mas se eu não entender que aquilo que eu estou fazendo é obra do Senhor, entendeu? Aí o meu raciocínio, ele pode começar desvirando, não é? Eu posso estar entendendo errado. Tudo que a gente faz aqui é obra do Senhor, irmãos. Claro, não é só aqui nas quatro paredes, é a visita que faz, é o contato que faz sentir sua falta, tudo é o ar livre, tudo diz respeito à obra do Senhor. Se o objetivo dessa palavra simples, mas não se ele for alcançado, já estou satisfeito. Meu propósito aqui é lembrar a nós que a obra é do Senhor. A gente tem que ter essa noção espiritual. É obra do Senhor. O Senhor vive, reina, ele, né? E Jesus lembrou isso. Até um copo d'água que eu estou bebendo aqui agora. É obra do Senhor. Irmãos, quem que me trouxe? Foi o Diácono Rogério? O Senhor fez a obra do Senhor. E ainda diz mais, vai receber o mesmo galardão do que eu estou falando. Com uma diferença, você só deu a água e sentou. E eu que estou falando. E o galardão é o mesmo. Jesus não falou isso? Quem der um copo d'água a um profeta na qualidade de profeta receberá galardão? Se os crentes entendessem isso, fariam fila. Não é? Fariam fila. Oi? Faria fila no bebedouro. Não é? Sabe o que é isso? É a dimensão, é entender a importância do que é a obra. A importância do que é a obra. Obra do Senhor. A gente vai entender que até minha presença no culto é obra do Senhor. Que alguém que for o carinho de receber o visitante, isso tem um segredo no mundo espiritual. Alguém chega caído, pensando às vezes em dar cabo à própria vida, preso em vícios, não tendo mais sentido na vida. Sabe o que essa pessoa quer? Eu quero uma igreja. Alguém me leva numa igreja? Aí já chega na porta, vem um sorriso. Jesus te ama. Você está no melhor lugar. Bem-vindo à família. Vocês estão entendendo? Na hora do visitante é tanto amor que a pessoa fica constrangida de tanto amor, né? Que ouve e recebe. Aí fala, que ambiente maravilhoso. Que ambiente bom, como é bom estar aqui. Isso é obra do Senhor. É uma vida que pode ser resgatada. É uma vida que pode ser resgatada. É obra do Senhor. Fala para o seu irmão, é obra do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. É uma aula lá no DPI que ouve Jesus. É bom, né? Canta lá. Aí vai para casa, isso já aconteceu aqui. Aí o pai não sabia se ia ficar ou não. Aí a criança fala, eu quero voltar, gostei tanto da salinha. Em 1978, eu tinha 8 anos. Sou de 70, vou para 56. Para alguns colegas da convenção, está ficando velhinho. Para os outros mais anciãos, aí fala meu jovem, eu gosto, meu jovem. Meu jovem com 56, vai para 56, meu jovem, beleza. Porque já são mais, né, experientes. E eu lembro de 78, quando fui na escola dominical,
da Assembleia de Deus de Jacarepaguá, o pastor Gilberto Malafaia, e a professora foi a Cileia, filha, irmã do Silas, e ela deu aula, eu já falei isso 300 milhões de vezes, já mas a aula foi sobre, viu, vocês que conhecem, é bom, e ela, naquela época tem cartaz, Nabucodonosor, eu lembro lá, foi um negócio tão legal, que a família toda, quando meu pai voltou para casa, e aí que vocês gostaram, todo mundo, queremos ficar, né? Então, irmãos, é obra do Senhor, é obra do Senhor estender as mãos, é obra do Senhor dizer, sentir sua falta, é obra do Senhor não faltar, não basta dizer sentir sua falta se você faltar, é obra do Senhor, façamos, irmãos, Deus tem coisas tremendas, e a sua própria presença é obra do Senhor. Já ia ver aqui, ela levou uma naquele, só foi uma mão aqui, já virou um ato repetitivo, né? Tem tanta massagem linda que eu vou explorar, mas o meu propósito hoje é só para lembrar que é obra do Senhor. Por exemplo, João 9, versículo 4. João capítulo 9, versículo 4. Pronto, me senti mais completo. João capítulo 9, versículo 4. Olha o que diz, a versão corrigida, se não me falha a memória, ela diz: importa que eu faça. Ah, ele está ali, corrigido, né? Importa que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Tem tanta coisa linda aqui. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Obra, mais uma vez, a palavra ergon e a palavra copó de trabalho. Obra, trabalho, né? As outras versões dizem: importa que façamos, está no plural. Na corrigida diz: importa que eu faça as obras daquele que me enviou. Pregado de forma maravilhosa domingo aqui. Eu fui para casa pensando nisso, e com a bênção que Deus me deu, pastor, e quase que eu digitei e esqueci. Jesus é especialista em casos crônicos. Quem crê nisso? Eu creio. E com a alegria que eu estava, Jesus é especialista em casos crônicos. Esse era um desses, né? Pregação maravilhosa de domingo, e ele continua sendo especialista mesmo. Não tem caso difícil para ele, creia. Ele é especialista. E quem crê que Jesus pode fazer isso aqui em vidas? Não é? Aí, o interessante é: importa que façamos as obras. Analisando sobre o aspecto da palavra no plural, e mais de uma versão traz a palavra no plural, importa que façamos, né? Importa que façamos as obras daquele, ou seja, importa que eu faça, mas Jesus falando aos seus, importa que façamos as obras dele. Ele designou a mim, se juntem a mim para fazer a obra dele. Amém? Amém. Não é isso? Importa que façamos as obras daquele. Jesus podia dizer as minhas, ele está certo, em outras passagens ele fala a minha, mas ele estava deixando claro que ele veio completar a obra do Pai. Importa que façamos a obra daquele, não é? Daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Obra em dia, repita comigo, obra em dia. Ou também obra em luz. Por quê? Primeira análise, a palavra, no versículo 3, já estou, né? A palavra, no versículo 3, a palavra obra aparece, não aparece? A palavra obra, no versículo 3, respondeu-lhe Jesus, porque os fariseus perguntaram-lhe, não, os seus discípulos, os fariseus vieram depois, os seus discípulos, por isso Jesus fala, importa que façamos para os discípulos, né? Vocês, discípulos, se juntem a mim para fazer as obras daquele, façamos as obras daquele. Quem pecou? Ele ou seus filhos? Aí Jesus falou, nem ele, nem os seus pais,
ele ou seus pais, nem ele nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem o quê? Repita a palavra obras de Deus. Veja aqui, ele fala, foi para que nele se manifeste as obras. Aí você entende o porquê do 4. Importa que façamos as obras de Deus. Amém? Não é isso? E a palavra ali é ergon. Foi para que as obras se manifestem. Importa que façamos as obras. Obras no versículo 3, obras no versículo 4. A igreja é canal da obra de Cristo. A igreja é canal da obra de Deus. A igreja tem seu aspecto social, ela é muito importante. A igreja tem, né? Mas ela é canal da obra de Deus. Isso é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Aí tem a questão obra, descanso, obra, descanso, obra, descanso, obra, descanso. Quando você vê mais embaixo, sabe qual foi o dia que Jesus curou esse cego, como bem pregou o pastor Hélio René, de nascença? Sabe que dia foi? Sábado. Aí Jesus fala, importa que façamos as obras. Só que esse dia para o judeu era um dia de descanso. E Jesus faz uma obra tremenda. E sabe qual foi a tese? Porque quando o inimigo, não tendo o que acusar, tenta arrumar uma brecha. Eles não tinham de que acusar Jesus. Acusou Jesus de ter feito uma obra do Pai, que inventou a lei. Estava acima da lei, diante do próprio Logos, diante da própria palavra revelada. Ele fazendo a obra do Pai, que fez a obra, e do Filho, que é a própria palavra revelada. Sabiam nada. Acusando Jesus de não guardar sábado. E Jesus fazendo a obra daquele que inspirou Moisés a escrever. Você pode glorificar o Senhor? Então, aqui está o obra, descanso. Obra, descanso. Por isso que Jesus é tão enfático. Jesus sabia o que estava falando. Ele sabia que era o sabate. E ele sabia porque nesse sabate não estava descansando, não no sentido de não guardar a lei, porque Jesus cumpriu toda a lei, mas que a obra do Pai não podia parar. Aí os fariseus, nem depois em casa, eles acusavam Jesus de ter curado no sábado. Meu Deus, o que é um cego de nascença ser curado? Ao invés de estarem glorificando o Senhor, arrumaram uma brechinha porque curou no sábado. Olha que coisa. É a mesma coisa que Deus usa alguém que não seja do teu perfil. Em vez de você glorificar o Senhor porque alguém que não é do teu perfil, né, está fazendo, você vai querer arrumar uma brechinha. Aí Deus vai falar, cara, para de ser bobo. O que é isso aí? Não estou falando de pecado, não estou falando de coisas secundárias que não são absolutas, que só você acha que não pode. Em vez de você estar glorificando, não, o mais importante está acontecendo, meu irmão. Aleluia. Não é isso? Então, obra, descanso. Hoje é obra, hoje é tempo. Já estou terminando. Diga, hoje é tempo de fazer a obra de Deus. Hoje é tempo de fazer a obra de Deus. Convém que façamos. Você quer esperar o que? A igreja ser arrebatada? Vai esperar uma voz no teu ouvido? Jesus pode fazer, mas a ordem já foi dada. Convém que façamos. Convém que façamos. E ela é gloriosa. Outro aspecto muito interessante com essa coisa do obra, descanso. Outra, essa questão de dia, luz e trevas. Convém que façamos enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Dia, luz. Esse homem nunca pede de nascença. Nunca tinha visto.
Aí Jesus cospe, faz um outro, passa nos olhos, vai no tanque de Siloé, enviado. Ele vai lá, se lava, aleluia. Imagina, cena maravilhosa. Ao invés dos fariseus estarem dizendo: a palavra se cumpriu, o Messias chegou. Não, a arrogância, Deus fez com que eles tentassem descobrir brechas para tentar falar mal de Jesus. Vamos na família, vamos nos pais. Esse homem mendigava, não é? Era abandonado pela própria família, mendigava, era um homem já, então os pais eram idosos, não é isso? E esse homem mendigava na rua. Nunca foram lá para ajudar o cara, só foram procurar os pais para saber como é que é isso aí, quem é esse Jesus, como é que é? É ele mesmo, ele era cego de nascença mesmo, sabe aqueles que põem interrogação em tudo? Será que é cego de nascença mesmo? De repente nem é. Aí os pais confirmaram: não, é cego de nascença. E é seu filho? É meu filho e é cego de nascença. Então como é que foi? Aí diz o texto, eles, para não se envolverem os fariseus com medo de serem punidos, a pergunta para ele lá, se vira lá com ele. Aí foram lá no o homem, aleluia, Jesus não tinha se manifestado para ele, ele apenas ouviu Jesus falar. Aleluia. Foi lá no tanque, obedeceu, se lavou, voltou vendo. Aí tem aquela cena toda, queria saber se foi quem foi. Aí diz o texto: vem cá, esse homem é pecador? Se é pecador ou não, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora estou vendo. O mais lindo de tudo é que Jesus se manifesta para ele. Quando vier o Messias, Jesus fala: eu sou eu que falo contigo. Ele se manifesta. Luz versus trevas. Jesus foi a luz que se revelou ao homem. Aleluia, irmãos. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque é a obra de Deus. Nós somos chamados por Deus para trazer a mensagem de luz nesse mundo de trevas. O Evangelho tem esse poder de fazer com que escamas caiam dos olhos. O poder da oração intercessória é tremendo. Quando clamam na sexta-feira, orando por cada um, é obra de Deus. Porque no mundo espiritual se tem uma demanda enorme. Quando as mães se juntam para clamar, quando o relógio de oração é feito, quando dobramos o nosso joelho numa vigília, quando clamamos ao nosso Deus, isso é obra de Deus. Aleluia. É obra de Deus, irmãos. Façamos porque é obra de Deus. Façamos porque é obra de Deus. Aleluia. Uma outra passagem, depois a gente vai mergulhar mais nisso. No Novo Testamento, João 17, 4. Muito conhecido. Já ensinando. No horário de Brasília faltam 6 minutos para as 9. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra. De que maneira? Tendo consumado a obra que me deste fazer. Tendo completado, consumado. E a raiz do teleios, tetelestai, né? Por isso que aquela versão traz consumar, né? Eu te glorifiquei. É bom glorificar glorificando. É bom glorificar falando. É bom glorificar alegre. É bom glorificar no culto. Mas Jesus está identificando uma maneira sublime de glorificar. Eu te glorifiquei na terra. Essa nem todos querem ter. Quando as pessoas glorificam só no falar: eu gosto de lá, é fogo, é glória, calma. Como é que você está glorificando? É bem possível que quando você diz que gosta X, Y, Z, porque lá é glória, 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 mas o Espírito Santo faz a pergunta a você: e você está glorificando? Não é só na boca, não. Porque quem pode estar sendo usado está glorificando por estar fazendo. Mas você está fazendo a obra?
Ou só quer receber na obra? E o chamado na tua vida? E a obra na tua vida? Eu te glorifiquei na terra, como? Completando a obra que me deste para fazer. E sempre tem obra para fazer. Quem quer fazer? Faz. Sempre tem obra para fazer. Quem quer fazer, vê até o banco lá e vai. É ou não é? Sempre tem obra para fazer. Glória a Deus. A melhor maneira de glorificar o Senhor é fazendo a sua obra. Que lindo. Então há uma relação direta entre fazer a obra e glorificar. Fazer a obra é glorificar. Não é fácil para ninguém. Todos que fizeram a obra de Deus tiveram grandes dificuldades. Jamais foi e jamais será. Mas vale a pena fazer. Eu glorifiquei-te na terra, completando. Isso também dá uma ideia. É interessante. Não é só iniciando, é completando. Porque o Espírito Santo nos lembra, não basta só começar. Tem o início, tem o meio e tem a conclusão. O vencedor não é apenas aquele que começou a sua carreira, teve grandes autos na carreira, mas você vai poder dizer no fim da carreira: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não apenas completei a obra que recebi de Deus, eu não apenas iniciei a obra que recebi de Deus. O Espírito Santo fala para você: ei, eu renovo as tuas forças, eu renovo a tua vida, para que você não apenas tenha começado a fazer a obra, mas também possa dizer um dia: Jesus está no momento final do seu ministério ali, já vai com o Getsemane, não é? 17 é a oração sacerdotal, 18 é a oração do Getsemane, e depois é Calvário. Essa oração sacerdotal, Jesus está dizendo no final da carreira: eu te glorifiquei tendo completado a obra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Isso é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Duas passagens do Antigo Testamento que é só para ler, a gente vai mergulhar mais na semana que vem. A obra do Senhor. Em todas elas, todas essas passagens que eu li, há uma referência que é a obra dele, certo? Então, que em nome de Jesus você saia daqui mais motivado em fazer a obra, porque a obra é do Senhor e é para o Senhor. Glória a Jesus. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Essa eu gosto muito de ler. Desculpa a intimidade aqui. O evangelista Francisco. Então tá ligado. Aí, viu? Né? A gente já lê esse versículo, só lembra dele. Não é? Então, esse capítulo é maravilhoso. Eu não vou mergulhar aqui hoje, não. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a glória. Vamos lá. Aviva, ó Senhor, a glória. Tua obra. Interessante, não foi aviva, ó Senhor, a minha obra. Aviva, Senhor. Senhor, mesmo aviva, porque ela é tua. Aviva a tua obra. Olha que interessante. Aviva a tua obra, ela é tua. E nós somos os canais desse avivamento. Aleluia. Faça essa oração, irmãos, sempre. Faça essa oração pela DCM. Faça essa oração pela igreja no Brasil. Faça essa oração pela igreja no mundo. Aviva, ó Senhor, a tua obra, ela é tua. Ela é tua, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Glória a Deus. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. 9 horas, acabou.
Vou ler o último versículo e vamos encerrar. Um bom horário. A gente leu 1 Coríntios 15:58, amém? A gente leu João 9, amém? A gente leu o que mais? Isso, João 17:4, amém? E a gente leu agora Abacuque 3:2. E para a gente encerrar esse primeiro dia, em que estamos lembrando que a obra é do Senhor, Neemias, capítulo 6, versículo 3, não está dizendo diretamente, mas está no contexto, porque o adjetivo que ele dá à obra quer dizer que a obra não é de homens. Neemias, capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo 6. Interessante que eu fui ver na Septuaginta hoje, tanto Abacuque como esse texto. Claro que Septuaginta é uma tradução, mas essa tradução, que é o grego, ela traz a mesma palavra ergon, das palavras do Novo Testamento. Eu achei interessante isso. Neemias 6:3: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Por que ela é grande obra? Porque o Senhor é grande. É uma grande obra porque não é uma obra minha, é uma grande obra porque foi o Senhor que me motivou a fazer. Foi ou não foi? Foi o Senhor que me impulsionou a fazer. Foi o Senhor que mandou o juízo do cativeiro, mas é o Senhor que levantou profetas para dizer: acabou o cativeiro, vamos animar esse pessoal para voltar. O retorno foi obra do Senhor. Glória a Deus. A reconstrução dos muros foi obra do Senhor. A restauração do templo foi obra do Senhor. Estou fazendo uma grande obra, porque grande é o Senhor. Aleluia. Eu não tenho tempo mais de desenvolver isso aqui, o tempo acabou. Mas saibamos, não vou parar, não vou descer, porque estou fazendo uma grande obra. Quando a voz da dúvida, do desânimo, de tantas coisas que quiserem te levar a parar de fazer a obra do Senhor, você diga: não posso, estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O mundo espiritual não quer que você leve essa mensagem, porque ele quer que a obra enfraqueça, seja aqui, seja na igreja do nosso irmão, seja em outra igreja. Tudo que o inimigo quer é fazer com que a obra diminua, mas em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, todo sentimento contrário a que a obra do Senhor não seja feita, seja repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Fiquemos de pé em nome de Jesus. E diga ao seu irmão, por favor, se quiser e puder, a mais de uma pessoa: ei, façamos, porque a obra é do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Sim, faça isso, dá uma animada na pessoa mesmo, assim, isso faz bem. Vá mais de uma pessoa, ou vá a quem Deus tocar no teu coração, diga: ei, façamos, porque a obra é do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Quem quer? É 115, maestro. Vamos cantar. Júlio César. É César mesmo? Sem querer. Batera abençoado. É um César. Vamos lá, bem animado, hein? Vamos trabalhar. Isso. Levando a palavra com amor.
abençoe. Vamos agora louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor.